Existe uma dor que você pode ouvir, mas não pode ignorar. É a dor que está no coração de Gimme Shelter. Essa não é só uma canção sobre a guerra no Vietnã. É uma canção sobre a certeza do apocalipse e sobre o preço chocante que uma cantora de soul pagou para nos dar um dos backing vocals mais incríveis da história. Esse é o real significado de Gimme Shelter, o clássico dos Rolling Stones. E se você ainda não me conhece, eu sou o Jonathan e aqui no canal eu conto histórias, curiosidades e muito mais. Seja muito bem-vindo ou bem-vinda ao Visão Rock. A maioria das obras-primas nascem do caos, e essa não foi uma exceção. A música começou em um dos momentos mais sombrios da vida de Keith Richards. Era 1969. O guitarrista estava em um apartamento em Londres, durante um dia de outono horrível e chuvoso. Mas a tempestade lá fora era menor que a tempestade interna. Os Rolling Stones mal tinham se recuperado do fracasso do álbum Their Satanic Majesty's Request. O seu guitarrista e cofundador, Brian Jones, estava em um estado físico e emocional deteriorado. E para piorar o clima na banda, Keith Richards estava deprimido com o fato de sua namorada, Anita Pallenberg, estar filmando cenas com Mick Jagger para o filme Performance. Enquanto olhava as pessoas correndo para se proteger da chuva, Richards pegou seu violão e, como ele recordou em sua biografia, Life, ele começou a cantar e tocar. Oh, a storm is threatening my very life today. If I don't get some shelter. Oh yeah, I'm gonna fade away. Uma simples melodia, nascida da depressão e de uma crise de meia-idade no rock, tornava-se o embrião de um hino. Quando Mick Jagger pegou a melodia e começou a escrever a letra, ele entendeu que a canção não podia ser sobre o drama pessoal na banda. Ela precisava ser o espelho daquele ano. E 1969 não foi o verão do amor. Foi o ano em que o sonho hippie começou a morrer. Jagger, mais tarde, disse que era um período muito difícil, muito violento. A guerra do Vietnã havia escalado, com violência diária transmitida pela televisão. Além das pilhagens e queimadas nos conflitos sociais nos Estados Unidos. O Vietnã não era uma guerra convencional. Era uma guerra desonesta em que ninguém acreditava. A letra de Jagger é uma obra-prima de paranoia e desespero, listando horrores iminentes. A guerra, crianças, está a apenas um tiro de distância. Estupro, assassinato estão a apenas um tiro de distância. A música se tornou uma espécie de canção do fim do mundo, um hino apocalíptico. Mas faltava algo. Faltava um grito humano. Faltava a performance que elevaria a canção de hino de protesto a uma espécie de lamento trágico. O ponto de virada da canção e o momento mais trágico de toda a sua história é a participação da cantora soul gospel Merry Clayton. Era quase meia-noite. Mary estava em casa, com o marido, ainda grávida, quando o produtor Jack Nitzsche ligou desesperado. Ele precisava de uma voz feminina para gravar um backing vocal, mas não encontrava ninguém. A Mary, ainda em casa de pijama, com aqueles bobs no cabelo, topou ir ao estúdio. Go to bed. And we got a call, Mary. There's a group of guys in town called the Rolling Somebodies. And they're from England. And they need somebody that will sing with them. Ao chegar, recebeu um papel com uma letra que ela considerou estranha. Great murder. It's just a shadow. I started to sing, oh, children, let's shout away, it's a shout away, with Mick
She sings the lyrics right along me, and with a lot of personality, which is what was needed. Ela se entregou à dor e ao desespero da música. E de fato, gente, ela entregou realmente tudo. They said, "You want to do another one?" I said, "Sure, I'll do another one." I mean, she just did it like a couple of times, you know. Blow them out of this room. I went in again and I did that pass on the Ray Murdoch, just a shot away. So I had to go up another octave. No meio da gravação, ela atinge um grito estridente e dilacerante, quase destruindo a própria voz. E segundo relatos da própria Merry Clayton, ela sofreu um aborto espontâneo logo após a gravação dessa linha vocal, atribuído aí ao esforço vocal extremo. O trauma foi tão profundo que por muitos anos ela até se recusou aí a ouvir essa música. O lamento apocalíptico que ela ajudou a criar acabou custando a vida do seu filho. A voz de Merry Clayton, que ouvimos até hoje, é o som do luto, do trauma e da entrega artística total. É aquele grito que não se ensina, sabe? Aquela coisa bem genuína do coração do rock and roll. Mas, para Mary, a tempestade que a música descrevia voltaria a fazer parte de sua vida de forma trágica décadas depois. Em 2014, ela sofreu um grave acidente de carro que resultou na amputação de suas 2 pernas. A mulher que havia dado voz ao clamor por abrigo havia sido tragicamente alcançada pela violência do destino, dando um desfecho pessoal e sombrio à história da música. A canção, que pedia por abrigo, tornou-se o emblema de que não havia abrigo algum. O álbum Let It Bleed, com Gimme Shelter como faixa de abertura, foi lançado em 5 de dezembro de 1969 no Reino Unido. No dia seguinte, diante de quase 300 mil pessoas, os Rolling Stones realizaram um show gratuito na pista de corrida de Altamont, na Califórnia. O evento, concebido como o Woodstock do Oeste para celebrar o final da década, rapidamente se tornou o funeral do sonho hippie. A organização amadora foi desastrosa. Para garantir a segurança do palco, a banda contratou os motociclistas Hells Angels em troca de $500 em cerveja. Era uma parceria que parecia cool na época, mas que provou ser fatal. Os Angels, bêbados e drogados, usaram as suas motos e tacos de sinuca para agredir o público durante as apresentações, intensificando a atmosfera de caos e ameaça. O ápice do horror ocorreu durante a performance dos Rolling Stones. Com a banda tocando Under My Thumb, um jovem de 18 anos chamado Meredith Hunter se envolveu em uma briga violenta próximo ao palco. Hunter estava visivelmente perturbado, sob efeito de drogas. As imagens capturadas por um documentário confirmam que, em reação à agressão, Hunter sacou um revólver. Na mesma hora, o motociclista Alan Passero o esfaqueou, matando-o bem em frente ao palco. A cena, capturada integralmente pelas câmeras, é a prova final de que a violência da rua, da guerra e da letra havia invadido o palco e o coração do rock and roll. O fato de Hunter estar armado foi usado na defesa legal de Passero, que acabou sendo absolvido por legítima defesa, selando o Altamont como a tragédia que levou o caos para debaixo dos holofotes. O evento trágico em Altamont transformou a música em uma profecia. A canção que pedia refúgio para as crianças da guerra
acabava de se tornar a trilha sonora do assassinato. As palavras "Gimme Shelter" foram usadas pelos irmãos Maisels para intitular o documentário que registrou o caos daquele dia, selando-a para sempre como o símbolo do fim violento e definitivo da utopia hippie dos anos 60. Gimme Shelter não é apenas uma das canções mais importantes para o Keith Richards. É a música que melhor define a ansiedade moderna. É aquela canção que lembra a gente que as ameaças, a guerra, a violência, a crise pessoal estão sempre a um tiro de distância, digamos assim. Mas como sugere o final da letra, o amor também está a apenas um beijo de distância. A canção nos transforma porque ela nos força a encarar o horror, mas também oferece a mesma respiração, o mesmo refúgio do afeto. Ironicamente, esse abrigo que os Rolling Stones pediam não estavam num bunker, mas sim na própria música, na arte que nasceu do caos e do luto de Merry Clayton. E se você ainda não tinha entendido a profundidade desse clássico, então ouça novamente agora sabendo a história. O grito que você ouve é a dor, mas também é sobrevivência. E agora é com você. Como de praxe, eu quero a sua participação para ajudar nesse vídeo. Comente aqui embaixo o que você achou da história de hoje e deixe aí também sugestões para temas futuros para vídeos aqui. E se você curtiu esse vídeo, deixa o likezão. Se tiver pelo celular, depois desse like tem um botão lá de hypar que vai ajudar o meu conteúdo a ser entregue para pessoas que ainda não conhecem o meu trabalho. E além disso, se você for novo ou nova por aqui, não se esqueça também de se inscrever no canal. Beleza? Até a próxima. Falou!